Boa noite, tudo bem? Vocês estão felizes? Estou muito contente em estar conectado com vocês através da internet. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e de alguma maneira podermos juntos compreender qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo. Eu queria só relembrar você que nós participamos do culto de forma presencial aqui na Onda Dura Paranaguá. Então, se você está acessando esse link, está conectado conosco através do nosso canal, essa é a igreja da Onda Dura em Paranaguá. Nós temos uma igreja local estabelecida aqui na cidade de Paranaguá. O nosso endereço fica atrás do Shopping Estação Mall, na rua Teodorico dos Santos, 779. Então você pode também, conforme o decreto for liberado, você vai poder estar participando conosco presencialmente, e a gente também de alguma forma poder conhecer você pessoalmente, que é muito melhor. Amém? E hoje nós estamos continuando o nosso tema Mesh. Começamos na semana passada. É um tema que todo ano nós conversamos sobre um assunto que é de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje. O tema Mesh, ele é um tema que foi criado, estabelecido, para que nós pudéssemos nos aprofundar e entender qual é a vontade de Deus acerca do casamento, acerca dos relacionamentos. Então nós entendemos que hoje, infelizmente, devido à deturpação dos dias, dos pensamentos, a gente acabou perdendo o entendimento claro do propósito de Deus acerca do casamento. Então todo ano nós, como igreja Onda Dura, nós falaremos e falamos sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filho, sobre o envolvimento do casal, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela contém todo o ensinamento necessário para que eu e você possamos nos relacionar com os nossos cônjuges e de alguma maneira entendermos qual é o propósito de Deus sobre o casamento. E para isso nós estaremos estudando em cima do texto de Efésios, no capítulo 5, no livro de Efésios. Se você até quiser nos acompanhar, a gente vai estar lendo uma porção da palavra de Deus no capítulo 5, e lá você vai poder estar nos acompanhando. Ali o apóstolo Paulo, ele dá deveres conjugais, deveres no qual o homem e a mulher devem ter dentro do casamento. E é muito importante nós observarmos cada detalhe, porque ele é muito rico. Existem grandes princípios dentro desse contexto, dentro desse texto na carta de Efésios, que podem trazer para mim e para você grande proveito, grande alegria e grande transformação para a sua vida. Amém? Eu queria convidar você aí no seu lugar, aí na sua casa, a estar orando comigo por esse tempo, colocando esse tempo diante de Deus, para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Senhor Jesus, te louvamos por essa noite, por esse dia tão especial. Entregamos toda a adoração e todo o louvor a Ti. Nós queremos nesse momento nos colocar diante da Tua palavra, para que nós possamos aprender através do Senhor o propósito e o significado do casamento. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos dê clareza, nos dê entendimento, discernimento, para que nós possamos viver uma vida segundo a Tua vontade e que glorifique e honre o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, na semana passada nós iniciamos o capítulo 5, no verso 23, onde nós falamos sobre o significado, sobre o segredo, do casamento. E nós percebemos que o segredo do casamento, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, o segredo do casamento é quando o homem e a mulher vivem um relacionamento onde há um sacrifício mútuo, onde ambos amam sacrificialmente um ao outro. Então, quando o casamento é estabelecido em cima desse princípio de amar sacrificialmente um ao outro, o casamento ele tem poder, ele tem força, ele tem fundamento para ser sustentado. E é interessante porque o amor que Deus espera que nós tenhamos uns pelos outros é um amor incondicional, um amor sacrificial.
E se você quer, de alguma maneira, entender o segredo do casamento é você amar sacrificialmente. E é interessante pensar nisso, porque nos dias de hoje, como é difícil nós entendermos que quando nós amamos sacrificialmente, quando nós nos entregamos, nos oferecemos uns aos outros, é aí que nós encontramos a felicidade. E nós percebemos então que o cerne, aquilo que fundamenta, aquilo que traz fundamento para o casamento, é um amor sacrificial. E hoje nós vamos entender qual é o poder do casamento, o que mantém esse casamento e o que vai sustentando, o que dá poder para que esse casamento seja pleno, seja completamente vivido segundo a vontade de Deus. É interessante a gente perceber que existe uma chave, um versículo pequeno, mas que ele traz compreensão e clareza para tudo aquilo que nós iremos viver dentro do casamento. Se você quiser acompanhar comigo lá no livro de Efésios capítulo 5, a gente vai ler lá no verso 21. Capítulo 5, verso 21. Olha só o que diz lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se você observar na sua Bíblia, ela está separada de um parágrafo. Porém, esse versículo está totalmente conectado com aquilo que o apóstolo Paulo vem e fala sobre os deveres conjugais posterior a esse versículo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele vem falar, ele vem direcionar os casais, a viverem uma vida conjugal segundo a vontade de Deus, antes dele determinar como é a sujeição da mulher e a sujeição do homem, ele fala para que nós nos sujeitemos uns aos outros por temor a Cristo. E é interessante pensar que o capítulo 5, anteriormente, o 4, o apóstolo Paulo ele vai falando da vida daqueles que vivem na luz, como é o procedimento daqueles que foram salvos por Cristo, por aqueles que nasceram de novo. Então, se você nasceu de novo, se você é uma pessoa que nasceu pelo Espírito, se você é uma pessoa que se converteu a Cristo, você deve viver dessa maneira. E qual é a maneira que o apóstolo Paulo fala? Que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, independente do seu papel, independente se você é o homem ou é a mulher, se você é o filho dentro da família, você é chamado a se sujeitar um ao outro. Porém, nós precisamos entender que a sujeição, no que o apóstolo Paulo está falando que nós devemos ter, essa sujeição ela é proveniente de uma vida em Deus. A sujeição ela é uma virtude daqueles que têm o próprio Deus habitando dentro de você. Então, a sujeição, ela não é proveniente do homem. O homem, por si só, não se sujeita a ninguém. Nós temos dentro de nós um desejo de se rebelar o tempo todo, o desejo de ser independente, o desejo de viver conforme a nossa vontade. Então, a única maneira de eu me sujeitar a uma pessoa, a qualquer outra pessoa, independente se eu sou casado ou não, essa sujeição, essa virtude, ela é proveniente do Espírito Santo de Deus. Ela é uma virtude do Espírito de Deus. Aqueles que vivem segundo o Espírito, eles têm poder para então se sujeitar, têm capacidade para se sujeitar um ao outro. Então, o que vai sustentar e manter o casamento é o poder do Espírito atuando em nós. E o poder do Espírito atuando em nós leva-nos, eu e você, a nos sujeitar a todos que fazem parte da nossa família. Mas o apóstolo Paulo ele vem aqui e fala que nós precisamos ser cheios do Espírito para que então nós possamos nos sujeitar uns aos outros. Então isso é interessante porque mostra que não tem como eu me sujeitar se antes eu não depender, eu não ser preenchido, eu não ter a minha vida em Cristo. E eu penso nisso, olhando para o dia de hoje, que quando nós pensamos em sujeição, por vezes nós achamos que a gente está sendo inferior a alguém. Quando a gente pensa em se sujeitar, a gente pensa que está, de certa maneira, sendo fraco, sendo frágil. Acreditamos que o sinônimo de sujeição é fraqueza, e não. Pelo contrário, sujeição é um fruto, é uma virtude do Espírito, daqueles que nasceram de novo.
E o apóstolo Paulo fala então que, após esse texto de se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, por que eu vou me sujeitar ao meu irmão? Porque eu temo a Deus. Por temer a Deus, por amar a Deus, por me sujeitar a Deus, isso faz com que eu respeite, com que eu se sujeite à minha esposa, e a esposa ao seu marido, e o filho ao pai, e o pai ao filho. Todos nós precisamos fazer isso por temor a Deus. E ele continua: mulheres, se sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então consegue perceber que o apóstolo Paulo, ele dá direções, aplicações diferentes para o homem e para a mulher. Porém, ambos necessitam se sujeitar um ao outro. A mulher se sujeita ao marido por temor a Deus, como se fosse o seu Senhor, como se estivesse sujeitando ao próprio Deus. E o homem se entrega pela mulher, dando a sua própria vida, como Cristo deu a sua vida pela igreja. Isso é dessa maneira que ele se sujeita à sua esposa. É dessa maneira que nós devemos viver o relacionamento. Então, o segredo e o poder do casamento está quando nós entendemos e começamos a nos sujeitar por temor a Cristo ao nosso cônjuge. E a pergunta que eu faço é: você tem dificuldade em se sujeitar ao seu cônjuge? Para você é difícil aceitar aquilo que ele está falando para você? Existem dois pontos diante disso. Se você está com dificuldade de se sujeitar ao seu cônjuge, existe uma situação: ou você não está temendo a Deus, não está honrando e servindo a Deus, não está conectado com Deus, que quando você está desconectado dessa fonte, faz com que você seja independente e não se sujeite ao seu esposo, ou você nunca se sujeitou a Deus. Por quê? Porque se uma vez que você não se sujeitou a Deus, automaticamente você nunca vai se sujeitar a uma pessoa. Porque o problema central que nós temos começa com Deus. Todo o problema que nós temos em relacionamentos com qualquer tipo de pessoa, ele começa com Deus. Se você quer resolver o seu problema com a sua esposa, com o seu esposo, com alguém perto de você, você precisa entender que o teu problema primeiro é com Deus. É muito engraçado que quando nós estamos bem com Deus, estamos vivendo conectado em um relacionamento bom, pleno com Deus, automaticamente nós evidenciamos isso com o próximo. Nós amamos, servimos, se sujeitamos uns aos outros com alegria, com prazer. Mas percebe que quando nós não estamos bem com Deus, quando as coisas não estão fluindo, quando a gente está distante, a gente começa também a se distanciar das pessoas, se esfriar de um envolvimento mais pessoal, mais amoroso. Por quê? Porque nós estamos desconectados da fonte. E o que o apóstolo Paulo fala para nós é que a sujeição, ela é fruto de quem é cheio do Espírito, de quem está completamente derramado em Deus. Aqueles que estão em Deus vão se sujeitar uns aos outros. E para que o casamento funcione, precisa ter essa sujeição de ambas as partes. Você precisa entender que o nosso Senhor e Mestre, sendo Deus, teve uma postura de sujeição. A própria Trindade, ela revela isso. O Pai, o Filho se sujeita ao Pai, o Espírito se sujeita ao Filho, o Filho se sujeita ao Espírito, o Pai se sujeita ao Filho. Todos trabalham em harmonia, se sujeitando um ao outro, e isso não faz com que eles olhem um para o outro como menor ou superior, ou que está do lado, ou que está à frente, mas todos se valorizam de forma plena.
E o mesmo envolvimento que há na Trindade é o mesmo envolvimento que precisa existir dentro do casamento. Você precisa entender que a sujeição, ela é uma virtude poderosa para que o teu casamento prospere e viva segundo a vontade de Deus. E o nosso maior exemplo é o nosso maior exemplo é do nosso próprio Mestre e Senhor Jesus. Olha só o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, presta atenção, pelo fato dele ter se esvaziado, ter se entregado, pelo fato dele ter servido, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso Senhor e Mestre nos deu um exemplo, e Paulo fala que eu e você, como marido, como esposa, devemos ter a mesma atitude de Cristo. Independente do nosso papel, da nossa posição, nós devemos servir uns aos outros, ter a mesma atitude de Cristo, ser servo, sendo obediente. E essa obediência, essa servidão, essa sujeição nossa é o poder que Deus nos concede para que nós possamos ter uma vida plena e satisfeita dentro do nosso casamento. Precisamos entender que a sujeição, ela é poderosa. Entenda o que eu estou te falando, sujeição é um poder, é uma virtude que Deus dá a nós para que nós vivamos em satisfação e em plenitude. Tire da sua mente, do seu pensamento, achar que sujeição é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, a sujeição, o nosso posicionamento correto, é o poder que Deus concedeu a nós para que a gente então possa viver dessa maneira. E o nosso Mestre viveu dessa maneira. Nós precisamos entender que, pelo contrário, a sujeição, ela é o poder, e não é aquele que domina que tem poder. A palavra diz que maior é o que serve. O nosso Mestre nos ensina isso, o nosso Senhor nos ensina isso. Olha só o que ele diz no texto de Mateus 20, 25, 28. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Presta atenção, no nosso meio, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, não será através de domínio. Não é o domínio que vai prevalecer, não é um domínio que vai trazer para você segurança, não é o domínio que vai trazer para você plenitude, descanso. Pelo contrário, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você quer ser importante dentro do seu casamento? Você quer ter valor dentro do seu casamento? Pare de dominar, pare de querer fazer a sua vontade e comece a servir. Esse é o exemplo que o nosso próprio Senhor nos deu. Esse é o exemplo seu, é dessa maneira que você precisa viver. Se você quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está entendendo? A chave aqui é o pulo do gato, que por vezes nós acreditamos que o domínio é a segurança, o domínio é onde nós seremos satisfeitos, o domínio é onde eu vou ter controle, mas pelo contrário, Deus está falando que aquele que serve, aquele que se sujeita,
aquele que vive de maneira servindo, honrando como escravo, esse é o primeiro, esse é o maior no reino dos céus. E é dessa maneira que o casamento precisa ser estabelecido. Você tem que parar de querer ter domínio. Você tem que parar de querer ser o primeiro, querer ser o dominador. Você tem que começar a desejar a ser o mais servo dentro do seu casamento, aquele que se sujeita por temor a Cristo. Ah, mas o meu marido é assim, a minha esposa é assada. Não importa como ela é, você não está se sujeitando primeiramente a ela, você está se sujeitando primeiramente a Deus. Basta você se sujeitar a Ele e servir como Ele serviu. Da mesma forma como Ele serviu, como Ele se entregou, é dessa maneira que nós devemos viver. Para que o casamento ou qualquer outro relacionamento funcione, precisa existir sujeição um ao outro. E a pergunta que eu te faço é: você tem se sujeitado dentro do seu lar? Você tem vivido como o nosso mestre, como o nosso Senhor? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso exemplo, Ele é o protótipo, Ele é o homem perfeito. Independente se ele foi casado ou não, tudo aquilo que ele viveu, a maneira como ele vive e como viveu, é a maneira melhor que nós temos para viver. Então nós precisamos entender que a maneira de Jesus é a maneira que nós devemos viver, e a maneira dele foi uma maneira de servir, de se entregar, e essa é a maneira que precisa existir e ser vivida dentro do seu casamento. Então existe solução, e a solução está em servir. Ah, mas daí ele vai abusar, aí ele vai ficar sentado no sofá e não vai fazer nada, pastor. Aí ela já não faz nada, se eu começar a servir mais aí, então ferrou. Às vezes a gente pensa dessa maneira. Imagine se Jesus pensasse assim de nós: olha, eles não dão nem bola para mim, eu vim aqui, estou me entregando por eles, e eles estão me crucificando, estão me acusando. Então, da mesma maneira como o nosso mestre viveu, você precisa viver. E olha só que o apóstolo Paulo continua no verso 1 de Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse era o desejo de Paulo para nós. Esse era o desejo de Paulo para que o povo vivesse, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram preenchidos pelo Espírito, deveriam agora começar a não pensar somente em si mesmo, nada a fazer por ambição egoísta, mas humildemente se preocupar com o outro, com o bem-estar do outro. E quando você começar a se preocupar com o bem-estar do outro, você vai perceber o quanto você vai começar a ser satisfeito, porque enquanto você espera somente que o outro faça algo por você, você nunca é satisfeito. Mas como, pastor? Se é ele que está recebendo, se é ele que está ganhando e eu que estou servindo, existe algo poderoso quando nós servimos. O problema é que nós vivemos a vida de uma ótica mundana, onde acreditamos que quem é servido é o que está sendo recompensado. Mas existe um segredo dentro da vida cristã. Existe uma satisfação quando nós servimos uns aos outros, quando procuramos interesse uns dos outros. A característica de um cristão é não pensar em si mesmo, mas em pensar no próximo. Eu gosto de usar isso para mim como um princípio. Quando eu quero perceber a maturidade
das minhas ovelhas, daqueles que estão ao redor de mim, sabe o que eu analiso? O quanto ele se preocupa com os outros. Porque alguém imaturo, alguém que não é maduro na fé, só pensa em si mesmo. Tudo está envolvido na sua própria vida. E é engraçado que se você observar uma criança, ela é assim. A criança, ela só pensa nela mesma. Nada mais importa, tudo tem que viver, tudo tem que acontecer conforme a sua vontade. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Um adulto já começa a pensar um pouco no próximo. Começa a entender que aquilo que ele faz reflete no outro. E da mesma forma na fé cristã é assim. Aqueles que amadurecem no Senhor, eles começam a deixar de se preocupar consigo mesmo, com as suas vontades, e começam a pensar no próximo. E deixa eu falar algo para você. Nós, por natureza, pensamos o tempo todo em nós. É natural, o tempo todo o nosso eu prevalece. O tempo todo aquilo que nos satisfaz, aquilo que é melhor para nós, nós queremos fazer. Existe uma lei dentro de nós, existe um pecado dentro de nós, um desejo, uma inclinação natural dentro de todos nós que nos leva a ir diretamente para o nosso egocentrismo, aonde queremos que a nossa vontade prevaleça em todas as coisas. E nós precisamos combater isso. E só podemos combater isso se estamos em Cristo, porque Ele nos rompe desse poder, desse domínio do pecado, para que então agora nós possamos viver, não para nós mesmos, mas agora para Ele. Viver para Ele é viver para o próximo. A palavra diz que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. E esse é o centro, esse é o ponto primário da fé cristã: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Precisamos nos livrar desse desejo nosso de satisfazer a nossa própria vida, os nossos próprios desejos. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais você vai se entregar pelo próximo. E para que o casamento ele aconteça de forma plena, ambos precisam estar cheios de Deus, se sujeitando, temendo a Deus e servindo um ao outro. Tenha essa certeza que quando você começar a servir, muito da sua insatisfação será suprida. Talvez logicamente não faça sentido, mas espiritualmente é real. A palavra mesmo diz em Atos 20, 23, relatando que o Senhor diz que há maior felicidade em dar do que receber. Olha só a chave, olha só o segredo que Deus está falando. Ei, a maior felicidade quando você dá, quando você serve, ali está a verdadeira felicidade. E nós precisamos crer naquilo que a Bíblia está falando. Por mais que para nós seja ilógico, mas Deus está falando aí que a maior alegria é quando você dá, quando você contribui, quando você se sacrifica, quando você se sujeita. Não é quando você recebe. Por vezes achamos que a maior alegria e o cara está se dando bem quando está ganhando algo. Mas a Bíblia diz que a maior felicidade é quando você dá, quando você entrega. E quando você começar a praticar, viver dentro do seu casamento, dentro de qualquer relacionamento, dessa maneira, se entregando, dando, você vai encontrar a verdadeira felicidade para o seu casamento. E isso só pode acontecer através do novo nascimento, porque nós não podemos dar daquilo que nós não temos. E a palavra diz que nós só podemos dar se recebemos o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós é aquele que nos preenche, nos enche, para que então nós possamos dar daquilo que Ele tem sobre nós. Então, é impossível você viver um casamento pleno se você não tiver a fonte daquele que pode te satisfazer e te dar esse poder, essa graça de servir um ao outro. Por isso que é estranho e ao mesmo tempo comum perceber que muitos casamentos estão fracassados, não porque não há dedicação de muitos casais, mas é porque não tem a essência, que é
a obra do Espírito Santo dentro de cada um. Eu olho para a minha vida, olho para a minha história e percebo que se não fosse a ação do Espírito de Deus dentro de mim, eu não conseguiria, eu não, em nenhum momento ia me sujeitar a nenhum homem, a nenhuma mulher, a nenhuma pessoa. Hoje eu me sujeito às autoridades, ao meu pastor, à minha esposa, aos meus líderes, não por uma obrigação, mas porque dentro de mim existe um Espírito que me inclina para esse lugar. Existe um Espírito que me inclina para essa posição, para que eu possa então me sujeitar aos meus irmãos. Da mesma forma, se você deseja viver dessa maneira, você precisa do Espírito de Deus dentro de você, porque Ele é o poder de Deus, é Ele que te leva a obedecer, é Ele que te encaminha para esse lugar, é Ele que transforma esse teu coração duro, Ele que tira esse domínio do pecado, para que então você possa obedecer a Ele. Como? Qual é o processo para que eu receba esse Espírito de Deus dentro de mim? O primeiro ponto, para que você tenha e receba esse Espírito dentro de você, você precisa reconhecer que você por si só é egoísta. Você precisa reconhecer que você vive segundo a sua vontade, que você vive independente, que você não se sujeita a Deus, que você está vivendo em rebelião contra Deus. Você consegue perceber que aquilo que Deus ordenou, aquilo que a Bíblia diz de como você deveria viver, não está sendo vivido. Por quê? Porque dentro de você existe uma lei que te domina e te impede de se sujeitar a Deus. Então, o primeiro ponto, você precisa reconhecer essa pecaminosidade, essa independência sua. Segundo ponto, você precisa entender que a única maneira para que você possa participar, a única maneira que você pode se conectar com Deus, em quebrar essa rebelião com Deus, é por meio da obra de Jesus Cristo, por meio da pessoa de Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é somente por meio de Cristo que nós teremos acesso à verdadeira vida. Somente através da sua obra na cruz, do seu sacrifício, é o que possibilita eu e você a nos conectarmos com Deus. Ele viveu a vida que era para nós vivermos. Ele morreu a morte que era para nós morrermos, para que agora por meio dele, pela fé nele, nós possamos então ser libertos dessa rebelião e nos voltar completamente e ter paz com Deus, e tendo paz com Deus, teremos paz com os homens. E quando eu digo homens, eu digo com as pessoas. E o meu convite para você essa noite é você se arrepender da sua rebeldia, do seu pecado, e crer que através do sangue de Jesus, da obra de Jesus, pelo o seu sacrifício, você pode, através da sua fé, recebê-lo e tê-lo ele como seu Senhor e Salvador, para que então você possa ter paz com Deus, e tendo paz com Deus, você possa então participar da vida do Espírito e do Espírito dentro de você. Se você hoje aí na sua casa entende que você precisa tomar essa decisão, quero convidar você aí no seu lugar junto comigo a estarmos orando e entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo o seu pecado. Aí no seu lugar você pode repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço a minha rebelião, eu reconheço o meu pecado, o meu distanciamento, a minha falta de sujeição, de temor ao Senhor, e isso tem afetado toda a minha vida, todos os meus relacionamentos. E hoje eu quero, no nome de Jesus, me arrepender de não estar primeiramente se sujeitando ao Senhor, me submetendo à tua vontade. Eu peço perdão, e hoje eu quero, em teu nome, entregar a minha vida ao Senhor. Reconheço que somente através do Senhor eu encontro paz com Deus, eu encontro a salvação. Hoje eu entrego a minha vida a Ti,
eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez a sua oração, quero convidar você aí no chat, deixar o seu nome e falar: fiz a oração, pastor. E a nossa equipe técnica da Onda vai entrar em contato com você para que a gente possa estar dando os próximos passos, as direções para que você então possa estar dando continuidade a essa decisão na sua vida. Que Deus venha abençoar você, abençoar a sua casa essa noite, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus venha nos abençoar nesse tempo que está por vir pela frente, no nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, gente.